A paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar os irmãos com essa paz que excede a todo entendimento. Eu desejei gravar uma aula de vídeo para os irmãos, com os slides. Nós ainda estamos nessa fase de confinamento. E eu desejei fazer isso. Agora, eu não sabia que gravando uma tela de computador ficaria com esse efeito meio tremendo. Mas vamos usar as armas que nós temos e eu espero em Deus que o Espírito Santo do Senhor possa estar aqui nos ajudando para que possamos passar um pouco do conhecimento, para não nos sentirmos tão distantes da nossa amada igreja, onde não estamos ainda podendo realizar os cultos na nossa igreja. Então vamos utilizar as armas que temos e eu espero realmente ser de ajuda para os irmãos nessa nossa EBD. Então, a nossa lição de hoje é a lição 7, datada do dia 17 de maio, que é a data de hoje, que tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Isso aí é algo assim que nós já sabemos, que Cristo foi a ponte que nos levou até o Senhor, e isso é maravilhoso. Então, dando início aqui ao próximo slide, nós vamos definir a palavra reconciliação, que é restabelecer relacionamentos e também desfazer inimizades. Louvado seja o Senhor por isso, foi exatamente isso que Jesus veio fazer por nós. Ele desfez a parede de separação que havia entre nós e o Senhor, entre nós, gentios, e os judeus. Deus seja louvado por isso. Então, essa nossa lição, ela tem esse tema, mas vamos dar só uma palavrinha da lição anterior que nós não tivemos, que foi o Dia das Mães, que ela tem como tema a condição dos gentios sem Deus. E nessa lição, ela foi enfatizada através do apóstolo Paulo, que era considerado o apóstolo dos gentios. Ressalta que havia uma grande parede de separação entre os judeus e os cristãos, aliás, entre os gentios e os judeus, chamada de circuncisão. A circuncisão era uma prática entre o povo judeu, onde a criança judaica, quando nascia, após o 8º dia do seu nascimento, era feita uma cirurgia para a remoção da pele do prepúcio do órgão sexual do menino, como um sinal de uma aliança com Deus, e era uma prática de purificação. Isso diferenciava os judeus dos outros povos, trazendo uma divisão, uma separação. Era algo tão sério que os judeus não poderiam se aliar a outros povos, que eram incircuncisos. Até mesmo para falar, andar com eles, comer, os judeus se recusavam. Isso era o que rezava a lei, vindo de ordenanças, mas em Jesus uma nova aliança foi estabelecida e através dessa aliança chamada sangue de Jesus estabeleceu-se um novo e vivo caminho, se tornou possível unir os dois povos, os judeus e os gentios, formando um único povo chamado povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor por sermos participantes deste povo que forma o corpo de Cristo, onde o próprio Senhor é a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no nosso texto áureo, que se encontra em Efésios 2:14, que diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Glória a Deus! A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, do 14 ao 19. Quem está sem a revista pode abrir a sua Bíblia e fazer a leitura juntamente conosco. Efésios 2, do 14 ao 19, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto,
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Louvado seja Deus pela obra redentora na cruz do Calvário, que fez com que toda a parede de inimizade fosse quebrada, tanto com Deus e os homens, quanto com Deus e os homens judeus. E isso é maravilhoso, que fez com que se tornássemos apenas um único povo chamado de Igreja do Senhor Jesus. Vamos agora para a nossa introdução, que diz o seguinte: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica esta mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos desta mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? E temos aqui o tópico 1, que nós vamos, durante esse tópico, pontuar a inimizade que existia entre Deus e os homens, né? A começar por uma parede de separação entre os homens, que é o subtópico 1. Vamos ler o subtópico 1. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir que um grego ultrapassasse esta barreira. Então nós podemos ver aí o templo, né, de Jerusalém, onde nessa parte aqui é a parte onde ficavam os gentios, essa parte externa, e os judeus eles podiam adentrar nessa outra parte do santuário. Tinha umas colunas e tinha um muro rodeando essa área onde gentio não podia passar, que eram considerados incircuncisos. E apenas na parte externa, esse pátio externo aqui, era que os gentios poderiam ficar. Observe que tem umas colunas arrodeando esse templo, umas colunas, e essa parte interna, esse pátio interno, não tinha acesso nenhum gentio. E também nesse muro, que tinha 1,40 m de altura, ele tem umas placas de pedra, com coisas escritas, enfatizando a proibição de entrada dos judeus naquele lugar. Nós podemos ver essa pedra, tinham 13 pedras, mas 2 foram encontradas pela arqueologia, onde os arqueólogos descobriram 2 placas de aviso que dizem: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por a sua decorrente morte. Então observe, irmãos, como era séria essa separação. Como era séria e como era difícil para os outros povos estarem passando por essa situação. Já imaginou alguém que não sabia, que já fosse entrando, aquele apressadinho, aquele ligeirinho que já chega e já vai entrando? Já pensou? Ele estaria ali assinando a sua sentença de morte. Mas Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso amado Salvador, quebrou todas essas barreiras, fazendo com que cada um de nós tenhamos o acesso ao trono da graça. Quando ali na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, dando acesso a todos os povos que quiserem entrar através da nova aliança no Santo dos Santos, pode sim, pelo novo e vivo caminho chamado o sangue de Jesus Cristo. Então, no subtópico 2, nós temos a derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida.
Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Aqui temos uma referência bíblica em Hebreus 10, do 19 a 22, que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Louvado seja o nome do Senhor. E no tópico 3, fala sobre o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, que era uma lei moral, uma cerimonial e uma civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas, bebidas, dias de festas, luas novas, sábados e etc. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles como para com os gentios. Observe, irmãos, que é muito clara que essas leis, essas ordenanças eram especificamente para o povo de Deus. Infelizmente, ainda existem algumas religiões que guardam ainda alguns preceitos da lei, não é? E a palavra deixou bem clara que aquele que não cumprisse toda a lei seria condenado pela própria lei. Mas Jesus Cristo veio e quebrou todas essas leis, não veio para descumprir a lei, ele veio para cumprir. E o cumprimento dessas leis se resumiu apenas em 2 coisas, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, que o nome do Senhor seja hiper glorificado em nossas vidas através desse reconhecimento de todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. O subtópico 4, ele diz o seguinte: a revogação da lei dos mandamentos. Observa que Jesus não descumpriu, ele simplesmente cumpriu da forma correta. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Deste modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Louvado seja Deus que tanto as ordenanças ritualistas e a inimizade elas foram desfeitas e hoje nós temos a participação maravilhosa de uma nova aliança através desse novo caminho que se chama Jesus Cristo. Em Hebreus 7:27 diz o seguinte: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Nós conhecemos a história que o sacerdote ele entrava representando todo o povo e quando ele entrava para fazer isso, para oferecer o sacrifício em favor dos pecados do povo, se ele estivesse com alguma falta, ali mesmo ele era fulminado, ele já entrava amarrado por uma corda, porque se ele estivesse demorando, o povo puxava e vinha apenas o corpo. E era um momento de muita tensão, onde as pessoas ficavam, será que vai voltar? Será que não vai? Eu imagino como ficava o coração daquelas pessoas, porque era apenas um que representava a todos. E quem entrava ali no santuário eram homens sacerdotes, mas eram homens falhos. Que não foi o caso do nosso Senhor Jesus, que foi um homem perfeito, que fez o sacrifício perfeito, que não teve nenhum erro nesse sacrifício. Ele cumpriu
tudo que o Senhor ordenou, tudo que o Senhor determinou, e ali foi consumado o sacrifício perfeito que trouxe para as nossas vidas esse novo caminho e essa reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é maravilhoso a gente ser participante dessa história linda de reconciliação com Deus, não é? Então, no tópico 2, não é, nós temos que chegar a um objetivo de explicar que a paz de Cristo fez um novo homem. Tem como tema, pela paz, Cristo fez um novo homem. Não é? Então, a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Louvado seja Deus. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo, sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Em Colossenses 1:20 diz que, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O Senhor fez tudo isso, todo esse sacrifício, uma obra perfeita que fez com que nós estamos sendo participantes dessa aliança e iremos eternamente morar com o Senhor se permanecermos firmes e fiéis a Ele. Então, o subtópico 2 diz que Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão apronta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito da comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Deste modo, esta paz repousa na igreja entre o crente e Deus e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele é a nossa paz, Ele é o motivo da nossa paz. Em João, no capítulo 14, do 26 ao 27, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então o Senhor, Ele nos fez uma promessa maravilhosa. Quando subiu aos céus, Ele ali já estava falando das promessas que o Pai haveria de cumprir, deixando com nossas vidas o Consolador, o Espírito Santo. Ele disse que o Pai enviaria, o Pai enviou o Espírito Santo. E nós hoje podemos nos consolar, nos confortar nesse momento difícil de pandemia, onde muitas pessoas estão confinadas dentro de casa, olhando muitas vezes para um lado e para o outro, passando por dificuldades muitas vezes financeiras, dificuldade de saúde na família. Lembremos dessa passagem: o Consolador está conosco, o Espírito da verdade está conosco, o Senhor Jesus está conosco. Vamos manter a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus, para que esse consolo possa ser sentido nos nossos corações, essa paz que excede o nosso entendimento possa ser sentido nos nossos corações, nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos fortalecer, mas é necessário que nós estejamos em comunhão com o Senhor para poder sentir o gozo dessa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o motivo da nossa paz. No subtópico 3, que diz o seguinte: a nova humanidade formada pela paz. Foi essa humanidade que Cristo uniu os povos, onde não há grego, não há judeu, não há nada.
Todos são participantes da mesma história, da mesma reconciliação, do mesmo corpo de Cristo. É um povo de propriedade exclusiva de Deus, que Deus separou para herdar a vida eterna, onde não tem placa de igreja, não tem cor, não tem diferenciação nenhuma diante do Senhor. Todos são iguais diante de Deus. Vamos ler aqui. Cristo uniu os povos que outrora hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Ela foi realizada entre si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou este novo povo, fazendo uma paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Louvado seja Deus que nós podemos olhar para o Senhor em meio às diferenças que nós vemos. Ele quebrou todo o preconceito, ele quebrou toda a barreira. De certo que nós sabemos que no mundo em que vivemos, o preconceito não acabou, as barreiras não acabaram, existem muitas barreiras e muitas coisas que levam os homens a serem considerados à margem da sociedade e muitas pessoas discriminadas, esquecidas e apodrecidas pelas ruas, mas em Cristo Jesus, Ele formou uma nova humanidade onde não há discriminação alguma, de nenhuma situação, de qualquer situação que o ser humano possa vir para Cristo, ele é considerado Filho de Deus, para a glória e honra do nome do Senhor, reconciliados com Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Essa foto é interessante porque misturaram as mãozinhas mais claras com as escuras, lembrando que um dos maiores preconceitos que a história da humanidade já teve foi em relação aos negros. Os negros vieram da África para ser escravos e foram histórias assim muito sofridas que até hoje se traz uma carga forte de preconceito ainda, mas louvo ao meu Senhor, porque o Senhor Jesus, ele não tem preconceito, ele ama a todos indistintamente, e isso é muito maravilhoso, a gente crer e saber que temos um Senhor que nos ama do jeito que nós somos, sem distinção de raça, de cor, de nacionalidade, de nada. Em Colossenses 3:11 diz o seguinte: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Em Gálatas 3:28 diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus quando eu pego esse gancho nessa palavra, não há mais macho nem fêmea. Eu entendo que o Senhor Jesus trata a todos indistintamente, ele trata a todos como se fosse um só povo. Então não há preconceito se existe mulher pastora ou homem pastor. Ele chama quem quer, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. E quem impede o Senhor agir? A palavra diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Deus é Deus, ele comanda tudo e em todos, e a sua mão estendida está. Quem, pois, poderá voltar atrás? Quem pode aniquilar os grandes feitos e os grandes projetos do Senhor? Simplesmente uma palavra: ninguém. Ninguém aniquila os projetos nem as ordenanças do Senhor. Amém, amados? E o terceiro e último tópico, ele fala que pela cruz, reconciliados com Deus em um corpo. O ministério da reconciliação entre o homem e Deus, bem como entre os homens, essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Nesse terceiro e último tópico, nós vamos evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. No subtópico 1, o tema é: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição
maldição em nosso lugar. Eu não posso imaginar, irmãos, esta situação onde era um chicote terrível, que ainda tinha nas pontas pedaços de ferro, ganchos de ferro e de ossos, onde nosso Senhor, ele foi chicoteado com essa situação. Ele chegou todo ferido, todo amarrotado, irmãos, por amor a mim e a você. E isso é algo assim que nós devemos ter o nosso coração eternamente grato por esse sacrifício glorioso do nosso Senhor, que veio trazer a reconciliação das nossas vidas com Ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O Senhor é o nosso amado, nosso Deus, o nosso socorro, a nossa fortaleza. Ele é tudo para nós. Ainda que em Hebreus 11:2 diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja Deus. Ele sabia que o Pai cumpriria a promessa, e ele se propôs a fazer a vontade do Pai para nos reconciliar com Ele, povo que Deus havia escolhido para ser participante da sua herança e que tinha perdido essa comunhão. Mas o Senhor Jesus pagou o preço de cruz, trazendo e se fazendo maldição em nosso lugar. Então, aqui no tópico 2 diz: reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário da cruz de Cristo e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne o novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, e isto é o ministério da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Em Colossenses 1:20 diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Em Colossenses 2:14 diz o seguinte: havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E no subtópico 3, nós iremos ver os reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, ou seja, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz, aleluia. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo, num único corpo, a família de Deus. A igreja de Cristo gerou um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Em 1 Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Louvado seja o nome do Senhor. E em Colossenses 2, do 13 ao 14, diz o seguinte: e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de vós, cravando-a na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Ele cuida de nós.
Assim, lá em Efésios 2:19 diz assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Louvado seja Deus, eu e você fazemos parte da família de Deus. Nós éramos desprezíveis, nós éramos inimigos do Senhor, mas o sacrifício vicário do Senhor na cruz do Calvário fez com que hoje nós fizéssemos parte da família de Deus. E isso é algo assim que não temos nem como agradecer, nem como justificar diante do Senhor esse bem tão precioso que Ele fez para as nossas vidas. Então aqui nós temos a nossa conclusão, que diz o seguinte: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo corpo, a igreja, o corpo de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós hoje somos participantes, meu Senhor, dessa bênção, Senhor. Nós somos participantes, Senhor Deus, da tua família. Nós somos participantes, Senhor Deus, dessa reconciliação. Nós te louvamos na beleza da sua santidade, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Nas suas mãos poderosas há força e poder. O Senhor é um general que não perde batalha. Te louvamos porque as tuas promessas estão de pé, Senhor Deus. Nós estamos aguardando a vinda do nosso Mestre, do nosso Senhor, que quando ele subiu ali, meu Senhor, aos céus, ele disse que nós esperássemos e aguardássemos a sua vinda. E nós estamos aqui, meu Senhor, esperando o nosso Rei vir nos buscar. Temos vivido, Senhor, dias difíceis, dias trabalhosos, que está escrito na tua palavra, onde os homens seriam amantes de si mesmo. Meu Senhor da glória, nós queremos, meu Senhor, apresentar ao Senhor as nossas vidas, a nossa nação, os países, meu Senhor, e tudo, meu Deus, onde o teu povo tem passado em diversas camadas da face da terra. E nós queremos declarar que nós cremos em ti, queremos declarar que nós cremos que tu estás no controle de todas as coisas, e nós queremos declarar, Senhor, que nós cremos que basta apenas uma palavra tua, Senhor, e tudo isso muda, tudo isso se transforma, porque o Senhor é o dono do tempo, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, porque o Senhor é o Senhor que dá ordem ao respeito de todas as coisas, e neste momento nós te somos gratos. Obrigada, Senhor Deus, por essa aula, Senhor Deus, embora com falhas técnicas, falhas da professora, com muitas falhas, Senhor, mas estamos fazendo, Senhor Deus, de coração, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado, que o Senhor possa receber em teu trono, Senhor Deus, e que os nossos queridos alunos, Senhor Deus, possam ter se alimentado um pouco, meu Senhor, mesmo sendo, meu Deus, uma aula falha, Senhor Deus, mas nós apresentamos a Ti, que o Teu Espírito Santo possa estar contemplando e completando o ensinamento, para que a Tua igreja, a nossa sala da EBD, seja edificada diante do Senhor, a igreja que Tu compraste, meu Senhor, pelo sangue puro de Jesus, e que Tu nos reconciliaste com o Senhor, e nós somos eternamente gratos por isso, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome por tudo. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.